Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios com o seguinte tema: o mistério revelado e uma oração fervorosa. Hoje nós vamos ver a segunda parte do primeiro tópico, o grande privilégio de Paulo. Ontem nós falamos sobre esse mistério. Hoje nós vamos ver essa segunda parte que trata sobre o ministério que lhe foi confiado. Efésios de 1 a 7 a 13. Então o que Paulo está falando neste momento? Através do seu chamado. Qual foi o chamado? Qual é a mensagem? Então é isso que vai tratar essa segunda parte do primeiro tópico, o grande privilégio de Paulo. O ministério que lhe foi confiado. Como Paulo define o ministério que foi confiado? Como que ele define esse seu ministério? O verso de número 7 vai falar justamente sobre esse ministério, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então Paulo, no verso 6, ele fala do evangelho, o mistério do evangelho. Aí ele vai falar que esse mistério do evangelho foi confiado a ele como um ministério. E ele define o seu ministério como ele sendo constituído ministro por parte de Cristo Jesus. É Cristo quem chamou ele, e chamando ele, o constituiu ministro. Depois que Paulo fala da manifestação do Evangelho de Cristo, ele diz que foi constituído ministro deste Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a conduta deste ministério? Qual é a conduta de Paulo em relação a esse ministério, a esse chamado, ao se tornar ministro de Cristo? Qual é a conduta que ele tem? A primeira coisa que nós vamos ver, Efésios 3:8, que mostra que a conduta dele é pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, como está lá no versículo 8 de Efésios capítulo 3, a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, olhando para esse verso, que Paulo está falando desse ministério que ele tem de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, primeiramente, nós vamos ver por que Paulo fala o menor de todos os santos. Ele está falando a respeito dele. Começa a mim, eu, Paulo, o menor de todos os santos. Por que Paulo está falando a respeito o menor de todos os santos? Primeiramente, nós vamos ver que Paulo se considera o menor. E temos algumas coisas a pensar a respeito disso. O porquê que Paulo se declara o menor de todos os santos. Então vamos levantar algumas questões aqui. Primeiro, Paulo poderia estar fazendo um trocadilho com o seu nome romano Paulus, que significa pequeno. Ou seja, o nome de Paulo em judeu israelita era Saulo de Tarso. Como ele tinha a cidadania romana, lhe puseram o nome de Paulus, ou Paulo. Então, o sobrenome Paulus romanos, ele significa pequeno. Então ele está olhando para o tamanho do ministério que ele tinha, e ele, como Paulo, sendo pequeno, para tratar desta grandiosidade de tarefa. É uma das questões que nós podemos pensar. Segunda questão, ou fazendo menção à sua estatura, pois a tradição dizia que ele era baixo, que ele era pequeno. Então, há pessoas também que entendem que Paulo estava falando da sua estatura, ele de ser baixo em relação ao tamanho do chamado que ele tinha, de ser ministro de Cristo,
recebendo um ministério vindo diretamente do coração de Deus para o seu coração. Então ele, como pequeno, ele achava que ele era pequeno demais para a grande tarefa. E a terceira questão que nós podemos levantar e também ele olha seu passado perseguidor e avalia que ele era muito pequeno para o grandioso ministério. Então Paulo agora, ele olha a conduta dele do passado, que ele perseguia a Cristo, que ele mandava matar os cristãos, apedrejar os cristãos, prender. Então ele se coloca como pequeno, ou seja, sou indigno em tamanho ministério. Então eu particularmente eu entendo que esta questão aqui faz mais é mais sensato pensar desta forma. Ou seja, eu fui tirado da lama lá, que era perseguidor, para trabalhar nesse grande ministério como ministro de Cristo. Então a obra é grandiosa, mas eu não tenho o mesmo tamanho. Ou seja, eu sou o menor de todos, porque eles sofreram por causa de Cristo. Agora eu não, eu persegui a Cristo. Então eu sou menor de todos eles, fazendo a comparação com os outros apóstolos. Agora sim, nós vamos ver que, contudo, o fato principal é que sua tarefa era manifestar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, não importava o seu tamanho, não importava a sua estatura, não importava o que ele fez no passado. O chamado dele é para agora. E o chamado dele era para manifestar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. Então, esse era o papel fundamental do ministério confiado a ele. Levar aos gentios a grandiosidade do evangelho de Cristo. O que o evangelho poderia fazer na vida daqueles gentios. Então, tudo que estava oculto em relação a Cristo, agora Paulo está levando este evangelho oculto, insondável, que não pode se... a grandiosidade desse evangelho, então ele é muito maior do que pensava. Então, por isso que Paulo coloca o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que Cristo pode operar na vida da pessoa é grandioso, é insondável, é imensurável. Então, esse era o papel fundamental do ministério confiado a Paulo. Segundo, manifestar o ministério a todos os homens. Efésios 3:9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, a conduta que Paulo tinha agora, além de manifestar o evangelho de Deus, das riquezas em Cristo Jesus, a segunda conduta é manifestar o mistério. Que mistério? Este evangelho. Que mistério? A transformação de vida. Que mistério? O plano da salvação idealizado em Cristo Jesus, cumprido, realizado em Cristo Jesus para salvar o homem pecador. Então, essa dispensação deste mistério, desde os séculos vindouros, desde a eternidade até a eternidade que estava em oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então Paulo agora estava revelando esse mistério que estava oculto, abrindo os olhos aos gentios para enxergar a grandiosidade da riqueza do evangelho, da grandiosidade das insondáveis riquezas de Cristo Jesus através do evangelho. Então Paulo estava manifestando esse mistério a todos os homens. Manifestar no original significa iluminar, tornar algo claro. Paulo estava sendo enviado aos gentios para deixar claro a graça de Deus revelada em Cristo Jesus e abrir os olhos para a salvação, como nós podemos ver. Em Atos capítulo 26, verso 18, diz assim: para lhes
abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Então Paulo está dizendo aqui em Atos 26, 18, o seguinte, que o evangelho da graça de Cristo, o ministério que foi concedido a ele de manifestar as insondáveis riquezas do evangelho em Cristo Jesus, era para abrir os olhos dos gentios e eles, pela fé, se converterem a Cristo, saírem das trevas, saírem do domínio da potestade de Satanás para a glória de Deus, para servir a Deus, para ser verdadeiro filho de Deus, com a finalidade de serem perdoados dos seus pecados e ser santificados pela fé em Cristo Jesus. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos o quê? Fica bem claro nesse texto a conversão, a remissão e a santificação pela fé em Cristo Jesus. Então esse é o operar, esse é o mistério de Deus na vida do homem pecador. Ele só vai entender esse mistério através do evangelho de Cristo Jesus pregado, vivido, testemunhado. E assim, todos que crerem em Cristo Jesus vão ter mudança de vida, vão ter seus pecados perdoados e a santificação da sua vida. Então, manifestar o ministério de todos os homens. Essa é a realidade, é a conduta de Paulo para com os gentios e para com todos os homens. E terceiro, tornar conhecido a multiforme sabedoria de Deus. Em Efésios capítulo 3, de 10 a 13, diz, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, Paulo está dizendo aqui que, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, multiforme significa muitas formas. Então Deus usa de maneiras diferentes para que o evangelho de Cristo Jesus traga vida ao coração do homem perdido. Cada homem vai entender e compreender através do Espírito Santo a multiforme sabedoria de Deus. Por isso que ele fala, torne-se conhecida agora, dos principados e potestades, ou seja, de todos os anjos nas regiões celestiais. O que estava oculto a eles também, agora é revelado. O que estava oculto aos homens, agora é revelado, por causa da multiforme sabedoria de Deus, que ele compartilha com o ser humano. Então, ele estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pela qual temos ousadia e acesso, mediante a fé nele. Portanto, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Então, o que nós vimos aqui? Paulo chama a atenção da igreja como uma comunidade multirracial, multicultural, e como cada membro deste corpo, assim como ele, Paulo, deve, através da sua vida, através do seu testemunho, deve manifestar a sabedoria de Deus ao coração dos gentios. Ele trabalha no coração de cada um de maneira diversificada para aplicar a sua finalidade de salvar o homem pecador. Então, isso mostra para nós que a sabedoria de Deus vai além do nosso entendimento. A paz que vem de Deus vai além do nosso entendimento. O amor de Deus por nós vai além do nosso entendimento. Mas isso tudo mostra o quanto nós somos importantes para Deus, a ponto de Ele enviar Cristo Jesus para nos resgatar das trevas, das garras de Satanás, do poder da morte,
para levar para a luz, para levar na presença dele. Então, nós como homens pecadores temos que entender que em Jesus nós temos a remissão, a justificação, o perdão dos nossos pecados. E ele nos dá a sabedoria que vem de Deus para compreender isso por meio do Espírito Santo. Então o que nós aprendemos hoje? Que o ministério que foi confiado a Paulo era de ele levar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, de manifestar a graça a todos os homens, de tornar conhecido a multiforme sabedoria de Deus. E desta forma, ele estaria como ministro de Cristo, manifestando o evangelho ao nosso coração e ao coração dos gentios naquela época. Então nós vamos orar, queridos, encerrando esse texto, esse estudo neste momento. Senhor, graças te damos, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco. Aplica, Pai, a tua palavra ao nosso coração. Ó Deus amado, que nós possamos entender que Cristo não morreu em vão, mas ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Ele morreu para que através da sua ressurreição, ele iluminasse os nossos olhos para enxergar o mistério do Evangelho. Ou seja, aquilo que estava oculto está sendo revelado, que por meio de Cristo Jesus, ele veio nos dar vida. Ele veio nos tirar das trevas, ele veio tirar das garras do inimigo, ele veio nos tirar do poder da morte para a vida eterna, para a luz que é o Senhor, para estarmos na sua presença, santificando a nossa vida dia após dia. Aplica esta palavra em nosso coração. Abençoa cada ouvinte, ó Pai, e que eles possam entender e compreender estas verdades, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Nós oramos em nome dele, hoje e sempre. Amém e amém.